Hoje, o nosso Momento Nutri, vamos falar de um tema muito importante, a nossa saúde mental e os nossos hábitos que estão diretamente relacionados com a carreira. E para nos ajudar nessa conversa, nós vamos conversar com a Paola, que é mentora de carreira e diretora de recursos humanos. Paola, muito obrigada por estar aqui conversando um pouco com a gente sobre esse assunto que a gente vê, né, cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho e tendo que dar conta de tudo, né? Então, do trabalho, de casa, de filho, e essa sobrecarga muitas vezes impacta diretamente aí na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo aí sobre esse tema. Perfeito, acho que lutamos pelos nossos direitos, conseguimos, mas agregamos muito mais atividades, né, acima de tudo. Então, fazer a gestão de tudo isso certamente é um desafio emocional, mental e tudo mais, com certeza. Exatamente, eu vejo por mim, né, então ali, leva a criança para a escola e depois vai trabalhar, depois volta, pega a criança, passa no mercado e tudo mais. Então, toda essa logística que a gente tem que fazer, muitas mulheres acabam deixando o seu autocuidado do lado. Então eu vejo no consultório, não deixa de ir para academia porque às vezes tem que ficar com o filho, ou às vezes acaba pedindo comida pronta porque não deu tempo, né, de preparar. E pesquisas mostram que esse aumento, né, essa defasagem, na verdade, do autocuidado vem a mais de 70% das mulheres que estão numa vida profissional, né? E isso se não for até mais, né? E no seu olhar, como o autoconhecimento pode ser um ato de autocuidado e realinhar a carreira com o que realmente nós somos? Perfeito, eu achei super legal essa pergunta, porque o autoconhecimento primeiro de tudo, que ele é uma resposta proativa que a gente faz para as coisas, né? E acho que antes de mais nada, quando a gente fala em autoconhecimento, muitas vezes as pessoas pensam, o que eu tenho que mudar? Primeira reação é o que eu tenho que mudar, e na verdade não é mudar. É justamente você trabalhar sua autopercepção e você entender o que funciona e o que não vai funcionar para você. Então, se você é uma pessoa extremamente extrovertida, que precisa do contato das pessoas, talvez você buscar atividades e coisas, principalmente relacionadas ao autocuidado, que você vai ter mais contato com as pessoas, vai fazer muito mais sentido, porque aquilo vai te reenergizar. Se você é uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais fechada, e você viu isso dentro de um processo de autoconhecimento, talvez um lugar com muito ruído, muito barulho, não seja aquilo que vai se encaixar. Então o autoconhecimento, ele vem realmente como algo que vai direcionar as suas ações do autocuidado, do que vai fazer mais sentido para você. E eu costumo dizer, doutora, que até mesmo o profissional que você escolhe. Sim. Quando você tem autoconhecimento, você já entende um pouco como a pessoa trabalha e você já consegue entender se aquilo funciona ou não funciona. Muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto daquele profissional. Bem, na verdade, ela não se identificou, porque talvez o que é valor para ela, a forma como ela se comporta, não é a mesma que seria para você. Então eu vejo o autoconhecimento dentro desse processo para nos ajudar justamente nas escolhas do que fazer para o nosso autocuidado. Sim, e essa questão, né, desse autoconhecimento é muito importante até para a gente não ir na onda, né, porque a gente vê, né, várias ondas, né, então todo mundo tá nessa área, todo mundo vai para lá, vai para cá, ou cor de cabelo, profissão, atitudes. Então você realmente identificar o que faz bem para você, o que te completa, né, o que te faz feliz, isso é muito importante para a gente não acabar indo, né, nos movimentos que vão ocorrendo por aí, né? Porque o que faz mais as pessoas voltarem para o mesmo lugar, ou até muitas vezes pior do que elas já estiveram, né? É justamente elas não terem a constância. E para ter a constância, ela precisa ter a disciplina. E para ter a disciplina, ela precisa ter algum fator motivador. E o autoconhecimento vai mostrar para ela o que é um fator motivador. Dentro das mentorias que eu trabalho, por exemplo, a gente tem várias, desde âncoras de carreira, mas também quais são suas forças impulsionadoras, aquilo que vai fazer realmente sentido para você e tende a te levar a maior disciplina, a maior constância e daí, obviamente, uma maior longevidade do que você realmente vai fazer. Senão, fica naquele ciclo, começa, termina, aí volta, ai meu Deus, desisti de novo, aí começa, termina. Você deve ver bastante isso dentro do consultório, muito. Porque realmente não
essa disciplina, essa constância é fundamental para você ter o resultado. Sim, na verdade, isso é para tudo na nossa vida, né? Sim. E eu vejo realmente muito essa falta, né, dessa disciplina que na verdade, é incorporar no seu dia a dia, né? Eu falo muito para meus pacientes que a gente tem que escutar o nosso corpo. Sim, né? perfeito. E é isso, é ter esse autoconhecimento, né? Porque sempre quando há, por exemplo, algo que não está indo bem, na parte da nutrição, o corpo ele vai avisando. Exato. Só que se você não para escutá-lo, isso vai passando desapercebido e aquele problema vai se agravando, vai se mantendo e você não consegue ajustar, né? Até mesmo para a parte do emagrecimento, que é o meu caso, que eu sou especialista, eu falo para os meus pacientes, o emagrecimento tem que vir de dentro para fora. E esse de dentro para fora, sim, é ter esse autoconhecimento também para ir escutando o corpo, né? Então, e sair do piloto automático, né? Exato. Então agora a gente tá na onda falando em emagrecimento, na onda dos Empic, do Monjará. Ai, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. As pessoas vão lá, fazem, tá, mas e aí? E a constância, a disciplina? Mas era aquilo mesmo? Aquilo se encaixava para você? Então, eu acho que sair desse piloto automático e desse efeito manada mesmo, que as pessoas vão, é fundamental. Sim, é identificar que cada um é né? É diferente, ele precisa descobrir o que ele é, na verdade, né? De verdade. Exatamente. Bom, diante assim, né, eu vejo, por exemplo, por mim, né, eu muitas vezes me pego, é um defeito meu, sabe, dessa questão de se valorizar. Então, muitas vezes eu me pego tendo que me provar para mim mesma que eu sou boa e provar para os outros. E eu acho que isso é muito constante, né, toda hora a gente tá aí nessa questão de mostrar para os outros essa autoaprovação. Tá ligado até mesmo com essa parte de autoestima. E quando a gente para ver no mercado de trabalho, há muito isso, né? De você tá provando pro seu cliente, provando pro seu chefe que você é boa toda hora. Então, por que tantas mulheres assim se veem, né, no seu ponto de vista, que precisam dessa, toda hora, essa aprovação dos outros, mesmo tendo ali anos de experiência, muito conhecimento? Perfeito. Vamos olhar um pouco, minha base de formação é psicologia, né? Então eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma pós em planejamento e gestão de negócios, e o que eu percebo, né, Giovana, dentro desse contexto? Primeiro que a gente vem de uma sociedade patriarcal, né? Então as mulheres, de uma forma geral, sempre precisaram muito se provar. E o mercado de trabalho, muito mais ainda. Então a gente já vem do inconsciente coletivo mesmo, onde para a mulher estar naquele lugar ela tem que ser muito boa. O homem pode ser ok, mas a mulher tem que ser muito boa, já existe uma cobrança maior. Mas a mulher tem um outro fator que eu vejo, inclusive daí dentro de processos de mentoria, dentro de processos de recrutamento, essa síndrome do impostor, né, de realmente achar que não é capaz, que não pode. Ela realmente tem um ponto que é o ponto de partida da comparação. Então, as mulheres, elas tendem a se comparar mais que os homens, e isso afeta diretamente a autoconfiança. Só para você ter uma ideia existem 2 dados que eu acho que é importante te trazer. Quando a gente pensa em recrutamento, tem uma pesquisa que diz que a mulher precisa se sentir 100% segura antes de aplicar para uma vaga. E o homem, ele é 100% seguro, e o que vai dar essa segurança? Os requisitos, ela atender 100% dos requisitos. Então ela olha lá a vaga, tá pedindo, eu tenho tudo, agora eu vou aplicar. Ela é bem mais comedida. E o homem, 60% no máximo, ele tá aplicando. Diferença. Então, os homens arriscam mais. Por quê? Porque a mulher tem justamente esse medo de chegar lá e mostrar ser alguém que ela não é. Então, isso já vem reflexo de uma sociedade onde a mulher, além de se comparar, ela precisa realmente se provar. Então, eu vejo que esses 2 pontos são bem fundamentais, assim, que a gente precisa entender, que a gente precisa trabalhar mais a autoconfiança dessas mulheres, né? E um outro dado que é importante também, eu trabalho com muitas pessoas muitas mulheres de engenharia, né? Aliás, nós buscamos muitas mulheres na engenharia, e é brutal se você vai olhar a formação versus, né? A gente tem 10% de mulheres que se formam e realmente terminam a faculdade, né? Então é bem difícil de você achar. E quando a gente pega isso dentro de um processo de seleção, a gente observa que os homens, eles aplicam até 5 vezes para a mesma empresa para tentar entrar. E sabe quantas mulheres? 1,5.
Ou seja, a mulher recebeu a primeira negativa, ela já, eu não tô preparada, eu não posso, e ela já se recolhe. E o homem tá lá testando. Sim, tá lá tentando. Então eu entendo que essa comparação, essa exigência de se cobrar, isso é muito intrínseco das mulheres mesmo, e a gente precisa trabalhar muito isso, né? Dentro das mentorias em si, muitas vezes eu vejo mulheres fantásticas que me procuram, que são gestoras de equipes, que trabalham em empresas extremamente focadas em resultados, mas que elas estão lá tão em piloto automático, que a gente falou agora há pouco, que elas não entendem que elas não estão mais que cumprindo com a obrigação delas, porque elas precisam se provar. Então, realmente, a gente trabalhar aquele posicionamento, e eu materializo muito isso através do LinkedIn, né? Pensando em rede social profissional, né? A maior que nós temos no mundo é o LinkedIn. E quando a gente potencializa aquilo dentro da rede que ela olha, aquilo é um dos melhores feedbacks que eu tenho, assim, de mentoria, de conseguir resgatar isso. Então é bem legal. E como é importante, né? Assim, eu vendo pelo consultório. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu não tive resultado, esse mês não foi bom. E aí a gente vai ver, ela teve um excelente resultado. Mas como ela não fez 100%, ela já chega falando que foi péssimo o mês. Né? Então entra muito nessa autocobrança, né? E em todas as áreas, né? Então, todas as empresarial. E aí eu sempre, antes de começar a perguntar, então tá, o que você fez de positivo? Aí você vai ver, é uma lista de positivo. E o que você fez de negativo? É um ponto ou outro. Mas isso fala muito mais alto, né? Eu sempre falo assim, vamos sempre tentar olhar o lado cheio do copo, né? Porque para tentar sempre valorizar mais o que, né, está correto, o que está indo bem, do que não está. Mas isso é um exercício constante que a gente tem que fazer, porque realmente com certeza. se pega muito. Eu mesma, né, tenho que sempre estar fazendo esse exercício comigo. E acaba que isso acaba até deixando a gente mais ansiosa, mais estressada, sobrecarregando a nossa saúde mental também. E se a gente for ver, hoje, o Brasil é um dos países que tem mais ansiedade do mundo e, principalmente, pensando em mulheres e carreira, alguns dados mostram acima de 45% entre ansiedade, depressão, burnout. Então, eu mesma tenho diversos pacientes que tiveram burnout dessa cobrança e tudo mais que a gente acabou de falar. Quais sinais mostram que uma mulher precisa de pausa? E repensar aí na sua trajetória antes que o corpo comece a dar os seus sinais. Eu acho que é justamente o corpo. Então, é justamente ficar atenta a esses sinais. Porque o que vai acontecer? Irritabilidade, ansiedade, vontade de comer mais, aquela necessidade realmente da comida, eu acho que isso entra muito, né? A questão do sono, a questão do próprio desempenho. A gente precisa pensar, né, quais são o nosso sedentarismo dentro da carreira, quando a gente pensa, né, se a gente está com sedentarismo físico, se a gente está com sedentarismo mental, o que está acontecendo, onde a gente parou mais realmente, né? Então acho que é justamente olhar para o corpo, porque o corpo ele que vai dar os primeiros sinais, e a gente vem, né, Giovana, de anos que a gente sempre tratou a saúde mental a partir da doença. Então eu preciso ter um problema para eu tratar. E mesmo assim, esses dias eu vi uma palestra que ela dizia assim, se na caixa de ovos precisa estar escrito alérgicos contêm ovos, quem dirá o que tipo de conversas precisamos ter de saúde mental? Porque as pessoas não estão preparadas ainda para essa conversa e a gente negligencia. Mas a única forma de você começar a realmente perceber que tem alguma coisa errada, seja você estar à beira de uma depressão, à beira de uma crise de ansiedade, de um burnout, ou qualquer coisa relacionada a isso, é justamente no corpo. É justamente prestar atenção a esses sinais, né? Às vezes você está ficando muito doente, às vezes começa a cair o cabelo, às vezes você começa a ter conflitos dentro da tua área com pessoas que você nunca teve, as pessoas não chegam mais até você, então são vários sinais que realmente você precisa ficar atento, e nada como você também, para quem está dentro do mundo corporativo, começar a olhar para isso e prestar mais atenção, porque eu acho que ali é um lugar onde as pessoas ficam muito tempo, né? Então quando deixa de ser prazeroso, tem pessoas que eu atendo, e esse eu acho que é um ponto que talvez muita gente se identifique.
Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, trabalhou assim 15 anos fazendo, sempre foi excelente naquilo. Eu não sei se eu gosto mais disso. Na verdade, ela tá tão estafada que aquilo lá nada mais é do que uma fuga. Ela quer simplesmente sair, mas não é sobre a tarefa, não é sobre a atividade, mas sim pela forma como ela tá vivenciando tudo isso. Então, acho que isso é bem importante também. Então, além do corpo, é você entender como é que tá a tua relação com coisas que você sempre fez e te davam prazer. Sim, é a questão do que a gente estava falando, né, daquela parte do autoconhecimento, né, então é você manter esse autoconhecimento o tempo inteiro, né? Bom, Paola, você fala muito sobre planejamento de carreira, né, mas sabemos que o sucesso, né, principalmente quando a gente vê aí grandes executivas, grandes empresárias, às vezes acaba mexendo um pouquinho no equilíbrio, né, do profissional e do pessoal. Como criar um plano de carreira que não deixe o autocuidado de lado, sendo ali os limites, vendo também a questão da qualidade de vida, sem gerar culpa aí, né, nem de um lado nem do outro. Primeiro de tudo, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre a carreira. A gente não pode olhar a carreira como algo isolado, como mais uma das coisas que a gente faz. A gente precisa olhar a nossa vida e entender a carreira como parte dela. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente entende que realmente a gente precisa ter várias coisas que precisam se manter em equilíbrio para que ela funcione. Então, isso vai impactar, né, você fazer uma escolha dessa carreira, ela está impactando em eu conseguir fazer algum tipo de exercício? O que eu consigo encaixar aqui? Então, a gente precisa realmente olhar a carreira de uma forma mais sistêmica, né, como uma coisa que é parte da nossa vida e que todo o sistema precisa estar realmente em equilíbrio. É difícil? Mas a gente precisa, eu sempre falo assim para os meus mentorados, imagina a tua vida como um grande reservatório, mas com um ralo muito grande. Se você só tem uma torneira ali, se você tá só bem sucedida, estourando no teu trabalho, mas a tua vida pessoal tá um desastre, tua vida social inexistente, você não consegue cuidar de você, esse ralo, esse grande reservatório só é abastecido pela carreira. E quando aqui começa a não ficar mais legal? Sim. Todos os outros, então é algo que se esgota. Então acho que isso é fundamental, a relação que a gente tem com a nossa carreira, isso é bem importante. Esse equilíbrio, né, e na verdade o equilíbrio acaba servindo para tudo na nossa vida, né, principalmente quando a gente pensar, porque quantas horas, né, você passa ali trabalhando, mas então acaba impactando, né, eu não consigo visualizar, você tá mal no trabalho, isso também vai impactar em casa, e acho que é sempre que a gente tem que ir trazendo esse equilíbrio, e sempre procurar não levar os problemas do trabalho também para dentro de casa, né? Então que é um desafio, mas precisa, né, ter esse controle para que realmente chegou em casa, vai se energizar, não vai descontar na comida, então tentar separar aí mesmo, através e também sempre trazendo o equilíbrio. Bom, vamos lá. Agora, eu quero te fazer uma pergunta bem importante, que eu vejo assim que muitas mulheres, eu mesmo tenho uma amiga que ela era já advogada sênior e ela largou tudo e foi virar professora de yoga, que ela se encontrou e aí a partir disso ela conseguiu equilibrar muito mais a vida dela. Como ali, né, transformar esse momento de pausa e de transformação, principalmente quando você identifica que assim, esse equilíbrio já não tá legal, quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, que você vai te agregar, digamos assim, mudar a rota mesmo. Perfeito. O que é importante, né? A gente desmistificar e principalmente observar as nossas verdades absolutas. Porque, mais uma vez, conforme a gente vai evoluindo como geração, algumas coisas vão melhorando, outras coisas vão piorando, normal. Mas essa relação sobre o trabalho, a gente tem algumas crenças que ainda são muito limitantes. Então, até a nova forma da gente pensar sobre o trabalho, e eu acho que as redes sociais, o digital de uma forma geral, nos trouxe isso, não é à toa que a gente tem um dado que, salvo engano, 38% das pessoas que pediram demissão, elas pediram sem ter
outras coisas. Isso é um dado de janeiro de 2025. Então, pense, 38% pedindo demissão para quê? Porque elas estão vendo outras oportunidades dentro do mercado de trabalho, que antes não tinham. Por que está tão difícil contratar empregos para vagas mais operacionais, para vagas de comércio? Por que está tão difícil? Porque as pessoas estão vendo outras alternativas. E isso, para todos os profissionais de uma forma geral, a gente precisa entender que hoje a gente vive a geração da carreira slash, que você pode ser isso, mas você também pode ser aquilo. Então, às vezes, aquele profissional que está há 20 anos dentro de uma empresa, ele colocou todas as energias dele lá, ele precisa entender que tem uma palestra que eu fiz sobre marca pessoal e posicionamento no LinkedIn, que foi bem legal, onde assim, eu trouxe que a gente primeiro contratava pelo técnico. Depois entendemos, e quem se destacava mais era quem sabia mais. Depois a gente entendeu que contratávamos pelo técnico, demitimos pelo comportamental e passamos a valorizar as soft skills, competência, vamos avaliar comportamento. Agora a gente tem uma nova equação de relevância, que é o posicionamento no digital. Então, esse posicionamento, ele também, a pessoa que está, o profissional de carreira que está ali, ele conseguir aumentar essa visibilidade e trabalhar isso, também dá outras possibilidades de carreira. Então, essa sua amiga, por exemplo, que estava ali, possivelmente, ou dentro de um corporativo, ou dentro de um escritório, vivendo um mundo mais corporativo, virar totalmente para yoga, ela fez uma transição de carreira. Ou seja, ela conseguiu ressignificar e entender, eu não preciso ser só isso. Eu posso sair daquela verdade absoluta de que eu com 17, 18 anos, né, eu consigo escolher uma profissão que nem sempre é que vai me fazer feliz, mas eu preciso escolher porque eu tô beirando o vestibular. Aí eu me formo, aí faço um estágio, me formo, entro naquela área que eu já fiz o estágio e fico trabalhando naquela empresa. Era assim a maior parte dos modelos. E hoje não. Hoje o digital nos dá muitas possibilidades. Sim. Então eu acho que a gente, primeiro ponto, né, para quem realmente puxa, e aí? Primeiro é quebrar quais são as suas verdades absolutas do que você tem em relação ao trabalho e o que você pode fazer. Então, tirar esse negócio de que eu só posso ser uma coisa e é aquilo, não. A gente pode ser muitas coisas. A gente só precisa pensar na nossa carreira como uma grande carteira de investimentos. Então, você, por exemplo, tem o teu consultório, você tem um programa que você está conversando com as pessoas, e quantos outros papéis e coisas que você pode fazer. Alguns deles você vai monetizar e outros você não vai. Mas tudo realmente vai te dar mais visibilidade e mais coisas para você realmente estar envolvida. E aí a gente volta na questão do autoconhecimento, né? Você tá bem, você tá e buscando, porque sim, a gente pode conseguir, né, tirar ali, né, um recurso financeiro procurando, achando que a gente gosta, né? E eu acho que isso que vai fazendo sentido para a vida, né? Os nossos propósitos aí, Exatamente. Né? Bom, agora pensando nessa parte do momento Nutri, né? Então muitas mulheres buscando mais leveza, saúde e propósito, né? Então como seria dar os primeiros passos alinhando o corpo, a mente e a carreira, pensando nessa mulher mais plena, vivendo de forma mais leve. Autoconhecimento é o primeiro. Vamos dizer que não é o primeiro. Eu acho que antes de tudo você precisa ter uma autopercepção de como você está, para você entender que se existe realmente uma zona de insatisfação ou se é um momento sazonal, porque tem isso também, sim, né, Giovana? Tem horas que você tá conseguindo se dedicar um pouco mais a esporte, a você, tem horas que puxa, mas isso precisa ser intencional e consciente. Quando você tem essa consciência das suas ações e a intencionalidade das atitudes que você vai ter, eu acho que para mim é o grande diferencial competitivo que qualquer profissional, qualquer pessoa pode ter realmente, né? Então, olhar realmente o teu momento presente. O que está desfalcado, o que está faltando e o que eu consigo resolver. E a gente precisa também falar um pouco desse acolhimento, né? Que a gente precisa também acolher um pouco das nossas dores, porque essa síndrome da Mulher Maravilha vai matar todo mundo, né? Não, gente do céu, ser perfeito em tudo. E aí começa essa cobrança, né? Que nem a gente falou anteriormente, essa cobrança. E aí
Aí você invoca aquele, pronto, agora eu preciso ser a melhor naquilo, preciso fazer o melhor daquilo, preciso fazer o melhor daquilo. E a gente não vai conseguir fazer o melhor de tudo. Não. E aí entra nessa questão do desequilíbrio e aumento de ansiedade, aumento de estresse, né? E aí, ao invés da gente ter uma vida mais leve, a gente começa a ter uma vida mais pesada, porque nós mesmos estamos criando, né, esse peso pro dia a dia, né? E a gente tem uma mania muito feia de comparar o nosso pior com o melhor do outro. Então a gente pega o nosso pior e compara com o melhor. E as redes sociais, elas são terríveis para isso nesse momento. E assim, me assusta o quanto as pessoas, elas são manipuladas mesmo por todo esse contexto, e olhar aquilo e realmente aquilo, elas serem afetadas. Sim. Elas são afetadas por curtidas, por discutidas, por seguir, por não seguir, por postar uma foto com filtro, sem filtro, mais bonito, menos bonito. Então realmente assim, trabalhar essa autopercepção, entender o que realmente incomoda e entender o que é valor para você naquele dado momento, né? Eu acho que a gente evoluiu muito em relação à saúde, as pessoas entenderam, tanto que a gente vê um movimento muito grande das pessoas crescimento no mercado olhando o mercado wellness, e o fitness é um dos que mais cresce, né? Eu sigo várias coisas nesse sentido, assim, e é extremamente promissor, tanto que quando a gente fala de experiências, né? Quando a gente fala o que vai ser as melhores vendas do futuro, né? Quando a gente fala de inovação e tudo mais, o que são as melhores vendas? São as focadas nas experiências, e muitas dessas experiências estão relacionadas a bem-estar, ao wellness mesmo. Bom, Paola, então agora nós vamos para o nosso quiz com perguntas rápidas e respostas rápidas. O autoconhecimento traz para a vida profissional? Consciência. Posicionamento é sobre ego ou sobre essência? Essência. Qual o maior ato de autocuidado na carreira? De autocuidado na carreira? A intencionalidade. E o verdadeiro sinal que uma mulher é bem posicionada? Autoconfiança. Ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Né, por compartilhar um pouquinho aqui do seu conhecimento, da sua experiência nesse momento. Obrigada. Que é muito especial, né? A gente faz esse momento Nutri, que não é só de nutrição, sim, né? Focado aí, a gente trazer situações do dia a dia que a gente possa, assim, estar nutrindo de experiência e em diversos cenários da vida da mulher. Excelente, e parabéns pela iniciativa. Eu acho que você está fazendo justamente isso, vendo a vida na sua totalidade, trazendo todos esses pontos para colaborar justamente para que teus pacientes consigam ter essa percepção. Achei fantástico e parabéns. Obrigada, viu? Obrigada.